Graças a paz, irmãos. Peço aos amados irmãos para estar abrindo suas Bíblias em Salmos de número 116. Salmos número 116. Amados, esse texto, ele é um salmo anônimo, embora a maioria dos estudiosos acreditarem que ele foi escrito pelo rei Ezequias. Vocês todos sabem que os Salmos ele é o maior livro da Bíblia, composto por 150 poemas. Ele demorou cerca de 1000 anos para ser escrito, tá? Porque nós temos o Salmos de número 90, que foi escrito pelo Moisés, e nós temos também o Salmo de número 126, que é um salmo pós-cativeiro babilônico. Os Salmos ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro ele vai do 1 ao 41, o segundo livro vai do 42 ao 72, o terceiro livro ele vai do 73 ao 89, o quarto livro vai do 90 ao 106, e o quinto e último livro vai do 107 ao 150. Bom, amados, alguém já nos disse com certa razão que toda a Bíblia ela fala a nós, mas os Salmos também ele fala por nós, ele fala por nós a Deus. E este Salmo de número 116, que eu convido você à leitura, possivelmente ele foi escrito pelo rei Ezequias, e eu vou explicar então por quê. Vamos estar lendo ele do 1 ao 14. Eu vou fazer a leitura, os amados podem apenas acompanhar em suas Bíblias. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse a minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. Amados, este culto este de ações de graças, referente aos aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e março, dos quais eu também faço parte, pois eu completo o aniversário em janeiro e fico muito feliz de estar com os amados aqui nesta noite, tá? É um motivo de gratidão imensa. Também é a primeira vez que eu vou estar assim, dando estudo, a pregação para toda a igreja. Eu já dei uma vez, mas foi apenas para os jovens. Amados, este momento, um momento então marcado pelo sentimento de gratidão, e apenas de nós estarmos aqui hoje, nesta noite, já é um motivo de muita gratidão. Um motivo muito grande de gratidão a Deus. Nós temos a certeza que se nós estamos aqui nesta noite e hoje, é porque nós ainda não concluímos a nossa tarefa aqui, tá? Deus ainda tem algo a fazer por nós, em nós e através de nós. Amém? Amados, se os Salmos fala por nós, este salmo ele retrata o drama deste rei Ezequias. E por isso ele expressa a sua gratidão a Deus e escreve essa experiência para contar a sua gratidão a Deus. Vocês sabem que o rei Ezequias, ele foi rei de Judá, ele começou a reinar com 25 anos. Ele reinou durante 29 anos. No auge do seu governo, ele granjeou grandes fortunas. Ele foi um rei muito próspero,
conquistou muitas riquezas, teve muito sucesso nos seus empreendimentos, e também foi no governo deste rei Ezequias que as 10 tribos, as tribos do norte, chamada de Israel, que elas foram tomadas pelo Império Assírio. O Império Assírio naquela época, amados, era o maior império que existia, o maior império de todo o mundo. E agora Ezequias, com 39 anos de idade, ele se vê assim cercado pelo aquele império, pois o império já tinha tomado assim as 10 tribos do norte, as tribos chamadas de Israel, e o Império Assírio ele manda um recado assim então para o rei. Ele diz: renda-se, porque nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos, nenhum povo jamais resistiu à minha invasão, não é sensato me resistir. Amados, como já falei, o Império Assírio aqui era o maior império do mundo, questão militar. Não existia guerra que eles fossem para eles não ganhar, amados. E o rei Ezequias se vê nessa situação, pois os soldados assírios tinham assim entrincheirado a cidade de Jerusalém, estavam ao redor da cidade de Jerusalém, e o rei Ezequias se sentia assim encurralado. Mas, amados, aos 39 anos de idade, no auge do seu governo, o rei Ezequias aqui ele se vê diante de 2 gravíssimos problemas, amados. 2 gravíssimos problemas que eu vou estar falando para os amados nesta noite. Primeiro problema, esta Síria com sua força e poder militar, que como falei, entrincheirou toda a cidade de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, e mandou este recado para ele: renda-se, porque nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos, nenhum povo jamais resistiu à minha invasão, não é sensato me resistir. E diz a Bíblia, amados, que diante dessa situação, o rei Ezequias, ele não se capitulou, mas ele ousou crer em Deus. O rei Ezequias, ele ousou crer em Deus, amados. Ele levou a sua causa diante de Deus, e Deus o livrou de maneira miraculosa, amados. Deus o livrou de maneira milagrosa. Deus escalou apenas um anjo, que este anjo matou, amados, 185 mil soldados assírios que estavam ao redor de Jerusalém, causando assim um grande livramento ao povo de Deus e a este rei Ezequias. Mas, amados, agora ele enfrentara o segundo gravíssimo problema. Ele, com 39 anos de idade, ele se encontra, fica doente, a sua riqueza, seus prestígios, a sua posição não o blindaram das setas venenosas da enfermidade. Ele adquiriu uma úlcera e nenhum expediente médico daquela época foi capaz de o curá-lo da sua enfermidade. Então ele se via aqui nessa situação, cercado pelos soldados assírios, cercado por esse grande poder militar do exército assírio. Ele se vê com problema externo dos soldados, ele se vê com problema interno, com problema de doença, essa úlcera, que nenhum médico da época foi capaz, assim, de o curá-lo. E ainda mais, amados, para piorar a situação, Deus envia o profeta Isaías até o seu palácio, com a ordem expressa da parte de Deus, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu imagino aqui a situação deste rei, se vendo cercado pelo maior império do mundo, por milhares de soldados. A Bíblia diz aqui 185 mil soldados. Este homem, além de estar cercado, ele está com uma úlcera, a qual nenhum médico da época conseguiu curá-lo. E além do mais, Deus manda o profeta Isaías e com a ordem expressa de Deus dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu imagino o que se passa na cabeça deste homem neste momento, amados. Amados, mas a Bíblia nos diz que Ezequias, ele se volta para a parede e ele ora fervorosamente, ele ora copiosamente a Deus, e Deus responde a sua oração de forma rápida. E o profeta ainda não tinha saído de Jerusalém, quando Deus diz ao profeta Isaías: volta lá
volta lá. Diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, e que eu libertarei Jerusalém e o curarei da sua enfermidade. Este salmo, portanto, feito assim pelo rei Ezequias, escrito para contar então esta história dele e retratar então o sentimento de gratidão deste homem. Amados, vamos observar nas nossas Bíblias o que este homem está passando. No versículo 3, eu peço que os amados possam estar olhando, onde ele resume essas duas circunstâncias que eu acabei de falar para os amados. Versículo 3, onde ele nos diz: laços de morte me cercaram. A palavra aqui, laços de morte, me cercaram, claramente ele está fazendo referência ao Império Assírio, que estava ao redor de Jerusalém, que tinha assim entrincheirado a cidade de Jerusalém, ao redor de Jerusalém. E, amados, esses laços, eles não são apenas laços de ameaça, eles são laços de morte. Laço é uma armadilha invisível, porém real, amados. E não é um laço aqui e um laço ali, amados. Ele diz, laços de morte me cercaram. Se não já bastasse essa ameaça externa que ele está enfrentando, ele enfrenta também um problema interno que eu penso aqui que seria o seu problema de saúde. Onde ele diz, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Amados, todos nós sabemos o que significa a palavra angústia, mas nesse caso aqui eu não consigo compreender bem o que ele está tentando falar, porque ele adjetiva a sua angústia. Ele diz, angústias do inferno. É como se o inferno tivesse mudado de endereço, é como se o inferno tivesse instalado no peito dele. É como se, por onde ele caminhasse, o inferno caminhava com ele. Angústias do inferno. Essas angústias, amados, o sufocaram, o suplantaram suas forças, drenaram suas energias e o levaram ao chão. E ele diz, eu caí em tribulação e tristeza. A alegria, amados, foi embora do rosto dele. A tristeza enfiou suas garras na vida dele. E o resultado é que ele foi ao chão. Amados, vamos observar no verso de número 6. Ele usa uma outra expressão, onde ele diz, achava-me prostrado e ele me salvou. A palavra prostrado aqui, eu acredito que os irmãos também acreditam, que ela é mais forte do que a palavra cair. Eu vou dar o exemplo do boxe. O que acontece? O lutador está lá lutando no boxe e ele dá um supapo no seu adversário, no seu oponente, e o seu oponente cai ao chão, beija ali a lona, né? Mas nada impede de que o oponente ele possa se levantar, possa se reerguer, possa assim mudar a história da luta e possa estar assim saindo vitorioso desta luta. Mas neste caso aqui ele fala, achava-me prostrado. Então a palavra achava-me prostrado aqui, eu creio que ela seja mais como se fosse nocauteado. Tá, amados? É alguém que já não tem mais forças para continuar. É alguém que já jogou a toalha. Em outras palavras, ele estava no fundo do poço. Muitas vezes, amados, nós passamos por isso. Os problemas nos entrincheiram, nos emparedam. A angústia enfia suas garras afiadas em nós. E nós não apenas caímos, mas nós somos nocauteados. E o que fazer nessas horas, amados? O que fazer nessas horas? E ele vai nos responder no versículo 4, onde ele nos fala uma palavra assim resgatadora, onde ele diz, então. Este então aqui, irmãos, é milagroso, porque muitas das vezes nós nos sentimos assim, achatados, esmagados, como se estivéssemos debaixo de um rolo compressor, problemas na nossa vida, problemas da nossa família, problemas de saúde, problemas financeiros.
Há momentos que nós estamos, amados, no fundo do poço. E ele diz o que fazer nessas horas. O que fazer nessas horas? Quando nós estamos, amados, no fundo do poço, só há apenas uma direção para olhar, que é para cima, para o alto, para Deus. Temos o exemplo de Jó, encurralado com tantos problemas, perdeu seus bens, sepultou todos os seus filhos apenas em um único dia. O conselho nada sábio da sua mulher dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Seus amigos o xingando, o chamando de adúltero, de louco. E este homem também estava no fundo do poço. Mas ele arranca do fundo do poço e das profundezas da alma um brado de esperança. Quando diz: de uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. De uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. É o que está acontecendo aqui com o rei Ezequias, amados. Então eu invoquei o nome do Senhor. Amados, há momentos em que Deus nos leva ao último furo da correia, à última volta do ponteiro, quando nossos recursos já estão esgotados, quando já não há mais o que fazer de maneira humanamente falando, e você recorre a esse Deus Todo-Poderoso, e quando parece que tudo está perdido, tudo está arruinado, o cenário é cinzento, então invoquei o nome do Senhor. E quando invoca o nome do Senhor, ele descobre coisas maravilhosas, amados. A primeira coisa é o caráter de Deus. Deus é compassivo. Essa palavra compassivo significa padecer com. Quando você está vivendo um drama na sua vida, quando a sua alma está gemendo, seu corpo latejando em dor, quando você está encurralado por situações adversas e hostis, você é levado a pensar que Deus não está com você, que Deus está longe, ou então que Deus se faz indiferente. E talvez você pergunte, como os salmistas perguntaram tantas vezes: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas quando este homem se volta para Deus, ele descobre que Deus está sensível ao seu sofrimento, que Deus está sofrendo com ele, que a dor dele pulsa no coração de Deus, que Deus não está indiferente nem longe. Mas ele descobre mais, amados. Ele descobre que Deus é poderoso para nos levantar quando estamos na lona, quando estamos nocauteados. Quando você está no fundo do poço, quando você já jogou a toalha, com Deus tem esperança. Com Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem causa sem solução. Mas este homem ainda descobre mais, amados. Este homem, ele descobre o grande livramento de Deus. E eu peço que você observe comigo no verso de número 8. No verso de número 8, onde ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Ele vai retratar aqui, amados, de 3 livramentos. Pois livraste da alma a minha morte, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Amados, este primeiro livramento que ele fala é o livramento espiritual. Você pode ser rico, você pode ter família, você pode ser alguém conhecido, você pode ter prestígio, você pode ter sucesso financeiro, mas se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não pôs sua confiança em Jesus Cristo, você ainda não é livre. A mais importante libertação que o homem precisa, amados, é a libertação espiritual. Você pode ir e vir, você pode morar num país democrático que lhe defende o direito de ir e vir, mas se você ainda está prisioneiro nos seus pecados, você é cativo. Se você ainda é prisioneiro dos seus pecados, você é cativo.
E este homem dando graças a Deus, porque Deus é aquele Deus que liberta espiritualmente, amados. Deus é aquele que liberta espiritualmente. E em segundo lugar, ele fala da libertação emocional. Ele fala das lágrimas dos meus olhos. Talvez nós somos a geração marcada pelo choro, pela dor. Nós passamos pela Covid. Quanto luto, quantas lágrimas, quanto choro, quantas mortes. Mas Deus, este Deus o qual servimos nesta noite, neste culto, é o Deus que pode estancar suas lágrimas, pode consolar o seu coração, terapeutizar a sua alma. Mas ainda ele fala de uma libertação moral. Em terceiro lugar, uma libertação moral. No versículo 8. Livraste da queda os meus pés. Isso mostra que todos nós, sem exceção, nós somos vulneráveis. Deus conhece nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer, não, este pecado eu não cometo, este erro eu não cometo, essa falha eu nunca cometerei. Nós somos falhos, somos vulneráveis, irmãos. Nós só ficamos de pé se a mão do Todo-Poderoso nos sustentar. Não importa o quanto você conheça, não importa quanto tempo de vida cristã você tem, você e eu dependemos totalmente da graça de Deus para ficar de pé, amados. Por isso Paulo diz, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. A pergunta que ele faz aqui, o rei Ezequias, amados, vale a pena a gente repeti-la. Ele diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Amados, esta é uma noite de gratidão, é uma noite de balanço. Balanço da alma, balanço da vida, balanço da nossa história. Alguém pode dizer, bom, mas eu tenho passado por tanta luta, por tanto sofrimento. Há mais motivos para reclamar do que para se alegrar, do que para agradecer. Se você pensar assim, amados, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quanto vale os seus olhos? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter pés para andar? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter braços para poder trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um cérebro? Por isso você está vivo? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bombeia o sangue, bombeia vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões para respirar? Quanto vale isso? Amados, um dos maiores banqueiros de todo o mundo, ele morreu de Covid-19. E a sua filha, com lágrimas nos olhos, ela disse, é tão triste saber que meu pai, sendo tão rico, morreu por aquilo que a gente recebe de graça, o ar nos pulmões. Quanto vale isso, amados? Quanto vale você ter 2 rins que filtram o seu sangue, que não colocam você numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter um lar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter um cônjuge? Quanto vale você ter Jesus Cristo no seu coração? Quanto vale isso, amados? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele faz uma pergunta. E ele diz 3 coisas que me impressionam. Porque ao invés de a gente dar alguma coisa para Deus, a gente continua recebendo. Ele diz, tomarei o cálice da salvação. Ele está dizendo que se você agradece a Deus, quando você reconhece que você é pecador, você recebe a graça e o dom de Deus, que Deus nos deu, que é o dom da vida eterna, em Cristo Jesus.
Ele diz: eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. E eu quero concluir dizendo que este homem, como preto da sua gratidão a Deus, ele toma 3 decisões importantes na sua vida. A primeira está no verso 2, versículo de número 2, onde ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amados, às vezes um homem, na hora do aperto, ele faz promessas a Deus, e logo quando as coisas melhoram, ele esquece das suas promessas. Nós fazemos promessas a Deus, e logo deixamos nossas promessas de lado. Mas este homem, ele assume um compromisso, e não é na hora da emoção, mas ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver durante a minha vida toda. É durante toda a vida, amados. E a segunda coisa, ela está no verso de número 9. Verso de número 9, onde ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E nota aqui que ele não vai andar na presença do Senhor apenas na sua família, apenas nos domésticos da fé, apenas na igreja, mas sim na terra dos viventes, por onde quer que ele vá, amados. Ele podendo assim ser hostilizado, podendo ser maltratado, é lá que ele vai andar na presença de Deus. E se é na presença de Deus, amados, não tem escapatória, não tem como a gente colocar uma máscara. Porque Deus a todos conhece e a todos sonda. E a terceira decisão que ele toma, e eu encerro aqui, está no verso 1. Onde ele diz: eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, se você ama a Deus, você precisa dizer isso a Ele. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Se você ama a Deus, você tem tempo para Deus. Mesmo que a correria seja grande, você precisa ter Deus no topo da sua agenda. Você precisa ter tempo para ler a sua palavra. Você precisa ter tempo para ir à igreja, adorar a Deus. Você precisa ter tempo para dobrar seus joelhos e falar com Deus. Terceiro, amados, se você ama a Deus, você procura agradá-lo. Quem ama procura agradar a pessoa amada. E a maneira de você agradecer a Deus é obedecê-lo, honrá-lo e ser grato a Ele. Amém, irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade.